Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista independente, e hoje estou aqui com o meu colega Breno Andrade, que tem um perfil no Instagram chamado Psicanálise Dinâmica. O tema do vídeo de hoje é psicanálise, música e saberes orientais. O Breno vai então se apresentar, a gente vai trocar figurinhas para pensar na articulação possível entre essas áreas, tendo em vista que o Breno transita e já transitou por elas, né? Então a gente vai procurar e pensar, quem sabe, um pouco da sublimação, né? Que tipo de articulação de saberes, de acréscimo, a gente pode ter aí de áreas, entre aspas, não psicanalíticas, tendo em vista que um exercício de muitos psicanalistas ao longo da história foi justamente esse, o Lacan, outros, o Freud, né, de importar conhecimento aí e saber de outras áreas para incrementar o nosso campo. Então, queria dar bem boas-vindas ao Breno, e dizer que eu estou muito contente aí por ele estar aqui com a gente hoje, ter aceitado o convite. E, Breno, a palavra está com você, meu caro. Legal, Daniel. Bom, queria dizer que eu que fico muito contente, tá, com esse convite. Apareceu numa hora muito boa, me deixou bastante assim feliz mesmo, porque eu estou aqui participando de um canal, né, que eu tenho acompanhado agora bastante e vejo que é um espaço assim de trocas de uma maneira muito horizontal, muito honesta, muito libertadora, né, nesse sentido, né? Deixar a psicanálise mais acessível, deixar a psicanálise menos amedrontadora, né, no que tange aí a certas... Eu sei, né, que você é um crítico, né, dessas imposições de instituições e certas coisas que acabam tolhindo, né, a criatividade, acabam tolhindo a subjetividade de cada um, né? Então, eu também vejo a psicanálise dessa maneira leve, de uma maneira fluida, de uma maneira, sei lá, eu tô assim bastante me encontrei realmente, sabe, na psicanálise, né? Então, vou falar um pouquinho, né, dessa minha trajetória, que ela vem da música, né? Eu gosto de falar que eu não escolhi a música meio que me escolheu, de uma certa maneira, né? É até interessante essa história, porque eu comecei a tocar violão como muita gente começa, né? Eu ganhei um violão de Natal e, bom, ali no começo, ali em janeiro, eu já estava me matriculando numa escola. E foi interessante, eu fiz uma aula e quando eu estava voltando da escola, andando, né? Meu professor já tinha ligado para casa, para minha casa dos meus pais, depois da primeira aula. E ele disse: Olha, seu filho vai ser músico. Ele pegou muito rápido o violão e tal. E assim, não me restou nada além de acreditar nisso, né? Então, assim, minha vida na música foi muito fácil. Né? Eu comecei tocando violão, mexendo com música, fazendo aulas, né, seminários, e aí foi, né? Foi muito fácil, muito fluido, né, esse caminho na música. E por isso que eu gosto de dizer assim, que o violão meio que me escolheu, e eu aceitei, né? E claro, depois eu tive que escolhê-lo também, né? Eu escolhi a música muitas outras vezes, né, na minha vida. Mas também escolhi outras coisas. Isso eu acho que é algo interessante também, né? Da gente falar, porque tudo bem, eu nasci como, né, nasci praticamente músico, mas tive que escolher também o meu caminho, muitas vezes, né? Às vezes até escapando um pouco da música e procurando outros saberes, outras fontes, outras influências, né? Então, logo ali que eu estava fazendo uma faculdade de música, eu comecei a buscar muitas outras fontes de conhecimento, como se eu não tivesse cabendo ali em mim, sabe assim, de tanta curiosidade, de tanta angústia, de tanta falta de entendimento, né, sobre tantas coisas, né? Porque uma coisa a gente sabe, né? O conhecimento é vasto, né? E tem muita forma de explicar as coisas, né? Então, poxa, claro, eu fui para a filosofia, eu fui para o Zen budismo, me apaixonei pelo Zen,
e depois eu fui fazer yoga, depois eu fui à parte mais filosófica do yoga, que é o Vedanta, que é a parte ali do autoconhecimento, né, dos sábios indianos, né? E assim, tantas coisas, né, que eu fui buscando, mas sempre trabalhando como músico, né? Músico e professor de violão. E talvez a gente possa conversar um pouco sobre isso, né? Sobre essa particularidade do caminho, né? Como os caminhos são tão diversos, né? E como outra coisa que eu sempre pensei, né? Como assumir, né? Esse meu caminho é algo que não é fácil, não é algo assim dado, né? Muitas vezes a gente tem que falar, poxa, meu caminho ele é um pouco diferente, ele tem muita coisa, mas assim sou eu, né? O Uhum. caminho que me apresentou, né? Baseado é como se fosse uma história, né? Pulsional que muitas vezes é contingente mesmo, né? É o que vai acontecendo, né? É aquela mistura de desejo com o que dá para fazer, né? Com como a gente consegue pensar o desejo e em articulação com o que está nos acontecendo, né? Em cada etapa da vida. E bom, tem sido muito frutífera essa história, essa busca. E talvez eu possa falar um pouco de por que eu fui acabar parando na psicanálise, né? É claro que é uma história muito grande, né? Claro, é a vida inteira, mas assim, algumas coisas foram interessantes, né? É, nessa busca, né? Nesse caminho, né? Algumas coisas eu posso falar que meio que me levaram a pensar, né? Em hoje, por exemplo, trabalhar como psicanalista. E uma delas foi as próprias aulas de violão, né? Logo no começo, quando eu comecei a dar aula de violão, eu notei que tinham alguns alunos que não queriam fazer aula de violão, né? Que estavam ali por outros motivos, né? Ou porque a mãe colocou, porque o pai achou que era bom, ou por qualquer motivo que seja, né? E muitas vezes eles chegavam para mim com demandas diversas, né? Então eu dizia, poxa, eu sou um pouco inseguro, eu queria tocar violão, né? Como, né? Por exemplo, né? Outra coisa, né? Chegava dizendo, mas eu não gosto de violão, meu pai que acha que eu tenho que tocar violão, sabe? Então vamos lá, né? Então assim, demandas muito difíceis, né? Então, como eu fazer um aluno passar a gostar de violão? Ou será que eu devo fazer isso? Será que eu devo insistir para que ele toque violão? Será que eu devo fazê-lo gostar? Será que a gente não pode apenas conversar sobre música, por exemplo, né? No geral, será que a gente não pode? E aí, aos pouquinhos, eu fui vendo que esses limites foram ficando assim muito próximos, né? De até quando eu estou dando aula de violão ou até quando eu estou permitindo que o aluno fale um pouquinho mais de si, que ele se revele um pouquinho mais. E eu fui aos pouquinhos falando, puxa, será que eu posso fazer isso, né? E vinha sempre aquela imposição, né? Às vezes super egóica mesmo, do tipo, não, isso não, poxa, não faz, não se permita, Me, me né? me ocorreu agora a lembrança daquele filme O Discurso do Rei, Hum, que é um fonoaudiólogo que atua como um psicanalista, né? uhum, Você aí está contando uma situação semelhante, ou seja, você, como músico e professor de música, né, de instrumento, você acaba dando uma de psicanalista porque você vê que muitas vezes não há propriamente um desejo, ou tem um desejo de tocar, mas que passa por coisas muito mais amplas. Então, de alguma maneira, a tua escuta da subjetividade desse aspirante a uhum. músico, né? Precisa ser considerada. Então, me ocorreu em relação a esse filme O Discurso do Rei, né? Vamos dizer assim, o acolhimento psicanalítico, ele pode estar fora do consultório tradicional, né, digamos. Bom, eu acredito nisso. Se eu não acreditasse nisso, eu não seria um psicanalista hoje, sabe? Porque eu não vou fingir que eu não tenho uma história, eu não vou fingir que eu não passei por muita coisa e não achei alguma maneira de lidar com tudo isso, né? Não me interessa, eu acho isso, né? Não me interessa vestir uma carapuça, um personagem de um psicanalista silencioso, enigmático. Não é algo nunca me interessou, né? Então alguns
algumas neuros, assim, né, algumas neuroses que eu já vi até alguns entrevistados, assim, que falaram que passaram, né, até você mesmo falando da sua história, né, isso eu não passei, sabe, por uma, né, porque eu realmente nunca me filiei a algo que eu não achasse que me interessasse, né, ou seja, tenho aí uma formação bem independente, o que não significa que eu não aprendi com alguma instituição, né, com abordagens específicas, que eu não bebi de fontes e que eu não me inspirei, isso não significa, né, de forma alguma isso. Só significa que eu não fiquei encanado com certas coisas que de repente algumas pessoas estão, né? De repente tem pessoas lutando para sair ali daquela pressão, né, sufocante de alguma instituição ou de alguma coisa, né? De alguma associação, ou mesmo uma abordagem, né, que ele acha que deve seguir para honrar o mestre, para honrar alguma coisa, né, os professores e certas coisas assim. Então, assim, sempre foi um papo muito comum entre professores, esse de tipo, nossa, você tem que ser um psicólogo para dar aula, né? Você tem que ser um terapeuta, você tem que ser um psicanalista, né? Porque muitas vezes é isso, porque o aluno pede isso, né? O que nos lembra muito, né, daquela frase do Winnicott, né? Poxa, se o paciente precisa de análise, eu ofereço análise. Se ele precisa de outra coisa, eu ofereço outra coisa. Então, é uma frase importante essa, eu acho, sabe? Mas aí Porque, dentro de um certo limite também, né? Quer dizer, não é tudo que nós podemos oferecer, né? Nem de hum, qualquer forma e nem a qualquer momento, né? Eu acho que talvez a frase dele seja no sentido assim: sejamos plásticos quanto for a nossa humanidade, né? Acho que essa é a... exatamente, né? Sim, esse sentido de elasticidade, que já tem muita inferência lá no começo, né? Essa coisa de até onde você vai, né? Você às vezes é um pouco mais contundente, né? Numa interpretação, numa pontuação, mas até quando, né? De repente isso pode ajudar, pode ser um pouco prejudicial, né? Mas também não tô, isso eu estou colocando de uma maneira figurativa, alegórica, né? É claro que eu não fazia psicanálise, né, com os meus alunos de violão, mas tinha um germe ali, tinha algo de Era muito interessante, um gesto um gesto, um gesto analítico, né? Porque existia a possibilidade, existia um pedido, de uma certa forma, né? Eu tive um aluno bem difícil desde o começo, que pode ilustrar um pouco isso, né? Foi um aluno que eu comecei a dar aula para ele, ele tinha mais ou menos 8 anos de idade, né? E era um aluno muito difícil, muito rebelde, assim, sabe? Não gostava, não ficava com professor nenhum, né? E a mãe dele foi bem clara comigo, falou assim, olha, provavelmente ele não vai fazer aula com você, tá? Mas assim, vamos tentar e tal, né? Muito bem, e eu comecei a dar aula para ele, né? A gente quase não pegava na guitarra, a gente ouvia música, a gente conversava. Às vezes eu chegava na aula dele, ele estava dormindo. Às vezes eu chegava, ele não queria fazer aula. Às vezes eu chegava, ele estava brigando muito com alguém. Às vezes eu chegava, ele estava querendo quebrar o videogame ou o celular ou coisa do tipo, assim, né? Vivendo ali os problemas, as coisas dele. E assim, eu estava ali, sabe? Chegou uma hora que eu falei, caramba, eu estou aqui realmente oferecendo a minha presença, sabe? Para ele se acalmar, para ele talvez eu fazer, às vezes ele só fazer aula, sabe? Às vezes eu ficava ali a aula toda para que ele pegasse a guitarra, ou que ele se acalmasse, né? Ou que ele pudesse ver que as coisas não estavam tão ruins assim quanto ele estava vendo, né? E sabe o que foi engraçado? Depois de um tempo, e ele brigava comigo, brigava muito, sabe? Às vezes eu não queria fazer aula, me xingava, sabe? E de alguma forma eu vi que eu podia suportar aquilo. Alguma coisa dentro de mim falou: não, tá indo, cara, você aguenta. Alguma coisa dentro de mim disse: você tá aguentando? Sim, também precisava da aula, né? Mas assim, você tá aguentando? Sim, eu estou. Daqui passou um tempo, essa coisa foi, ele foi acalmando um pouco e foi começando a fazer aula e quis fazer aula 2 vezes por semana. E aí a gente começou a fazer aula 2 vezes por semana. E a gente fez 2 aulas por semana por mais ou menos 7 anos, sabe? E eu fui vendo toda a transformação desse aluno e foi muito bacana. E se eu te falar que a gente quase não pegou na guitarra,
não estou mentindo, a gente quase não pegou a guitarra nesses anos todos, sabe? Mas eu estava ali, às vezes ele estava melhor, às vezes estava pior, e eu tava ali com a minha presença, né? De uma certa maneira, né? Eu não achava que eu estava fazendo uma terapia, nem nada disso, mas a única coisa que eu pensava é, poxa, eu posso suportar, eu posso ficar aqui, sabe? Eu posso acompanhar ele, né? E, bom, É a nesse sua, tempo todo, é a sua empatia, né, por ele, né? Tem aí um carinho, né, de poder acolhê-lo, entregar, né, a sua paciência, né, a tua gestualidade a acolher um garoto que estava em sofrimento de alguma maneira, né? Então, é muito mais do que uma aula de violão, né? Digamos, tem a ver com, ou de guitarra, né? Enfim, tem a ver com a possibilidade de criação, né? De introjeção da arte e do seu potencial curativo, né? Consequentemente. Então, quer dizer, essa é a diferença entre talvez um professor não psicanalítico e um professor psicanalítico, né? Porque o professor não psicanalítico, de uma maneira caricatural, ele está sendo contratado para ensinar um conhecimento técnico, né? O professor psicanalítico, ele está atravessado pelas paixões e está lendo o drama das paixões, né? O seu conflito no aluno, né? Então, num gesto empático, né, de uma forma de amor, eu diria, sua para com ele, você diz eu o suporto, que é justamente esse o lugar do psicanalista, né, da gente poder não abandonar e nem se vingar do paciente porque ele está sendo difícil ou nos ameaça ou nos agride, né? É a tal da ética do cuidado, né, também que a gente pode extrair aí do Ferenczi, do Winnicott, né? Mas da psicanálise como um todo, né? muito legal, Daniel. Concordo com você totalmente. Esse componente empático é algo que eu demorei muito tempo para começar a entender que era isso, né? Eu tenho que reconhecer, não, porque não é fácil, né? A gente confunde empatia com simpatia, com, também gosto disso, né? Também me identifico, né? Mas como se identificar com algo muito diferente, né? Eu já ouvi esse termo dito de outra maneira, como terapia de um passo atrás. Eu ouvi isso, né? Isso vem dos mestres indianos, eles falavam, poxa, faz a terapia de um passo atrás, ou seja, calçar o sapato mesmo da pessoa, né? Pensar, poxa, se eu tivesse tido as mesmas experiências de vida, provavelmente eu estaria fazendo a mesma coisa, né? É, né? Se as influências fossem as mesmas, né? Então, assim, eu fui começando a entender, né, aos poucos, claro, um negócio muito difícil, às vezes, claro, às vezes eu queria simplesmente chamar os pais, por exemplo, desse aluno e falar, ó, não dá para dar essa aula, sabe? Porque, poxa, não está interessado. Eu queria fazer isso às vezes, né? Porque é muito mais fácil dar simplesmente uma aula de guitarra. É mais fácil, né? Você pega ali, passa as escalas, os acordes, as músicas, e pode ser muito divertido, como é, né, para muitos alunos, né? O aluno, às vezes, ele se perde mesmo, no bom sentido, né? Ele se deixa apaixonar pela música, pelo tocar o instrumento enquanto uma maneira de expressão, né, da sua individualidade, e aquilo, poxa, é maravilhoso, sabe? Às vezes eu tinha vontade, né, de simplesmente dar uma aula de violão, mas não era o caso. Não era o caso. E foi tão bonito, né, porque ao final desses anos todos de aula, ele me chamou e me falou assim: Poxa, Breno, é difícil falar isso, é muito difícil, mas eu acho que assim a guitarra já não é tão interessante para mim. Eu gosto de outras coisas. Eu estou fazendo exercício, estou praticando esportes, eu estou me encontrando em várias outras atividades. E eu queria propor para você, para assim, para daqui a um mês a gente passar para uma aula por semana e depois mais um mês a gente deixar de fazer aula. E aquilo, eu falei, que maravilha, né? Que postura de um menino de 14, 15 anos, né? Que bacana, né? É como se assim você visse uma pessoa transformada, né? E claro, não foi por causa da aula de guitarra, mas teve alguma coisinha ali, né?
Então, assim, fazer parte, né? Porque eu acho que a história é essa, também não adianta a gente ter essa prepotência de querer mudar a vida do outro, de querer resolver, sabe? Eu acho que isso aí é outra neurose obsessiva que não vai dar certo, né? Não vai, não é isso, a questão não é isso, é fazer parte, né? É se colocar, né? Assim, poxa, tá difícil? Poxa, legal, eu tô aqui, tá? A gente pode pensar em algo juntos, né? Vamos pensar em algo junto? Você me explica, eu faço o possível para procurar entender, eu escuto e, poxa, a gente pode chegar em algum lugar, né? Porque eu acho que isso de não se colocar também numa postura de que sabe muito, ou de santo, ou de salvador, eu acho que é fundamental, né? Né? Nessa postura analítica, né? E tem muito a ver Bom, também o dançar conforme a música, né? Me parece aí, para não perder a metáfora, né? Você vai pô, sambando aí, dançando conforme a transferência e a relação de cada aluno com a música, com você, né? Bem, ótima analogia aí, viu? Eu acho que é bem por aí mesmo, né? E a gente já está num ambiente propício a isso, né? Porque quando a gente está falando de música, a gente está falando de arte, sabe? Existem tantas possibilidades, né? Tanta possibilidade. Às vezes, né? O aluno vinha comigo para fazer aula de violão, daqui a pouco ele gostava de guitarra, daqui a pouco ele já queria passar para baixo, já estava cantando e assim tantos destinos que existem para a pulsão, né? Eu acho que isso é uma maneira de ver isso, né? E claro, poxa, por que não? A sublimação é um excelente destino. É um excelente, poxa, um dos melhores, né? Um dos melhores. Né? Não é obrigatório, eu acho que não é obrigatório, mas assim, é uma possibilidade. E se ela for oferecida, se for oferecida, né? Por que não? Né? A gente estava agora falando do Ferenczi, né? Ele foi uma das conclusões que ele chegou. Ele começou, né? É, a colocar essas coisas, né, de uma maneira mais sutil, né, até tem um texto dele, né, contra indicações da técnica ativa, né, que é algo que ele desenvolveu, que ele fala, poxa, de repente não é tão contundente, tão dessa maneira, de repente é mais sutil, sugestões, né, e aí, claro, igual você disse, né, aí dançar conforme a música, ver o que está acontecendo, né, realmente, né, eu acho que assim, óbvio, está muito atento para a transferência, mas também a contra-transferência, claro, né? Porque eu acho que a gente aprende muito, né? Não dá para se colocar num lugar assim de, poxa, não, eu estou aqui, estou impassivo. Não, poxa, vai sofrer junto, vai pensar junto, né? Claro, né? Mantendo essa postura, essa mente, né, de analista, vamos dizer assim, mas junto, né? Não tem nada separado, né? Eu acho que não tem nada separado. A gente já está junto ali e, bom, e é isso, né? É engraçado, quando você me falou para falar, poxa, vamos falar sobre música e psicanálise, saberes orientais, me veio direto uma frase maravilhosa do Bion, né? E antes que eu me esqueça dela, vou falar ela aqui, tudo bem? É uma frase maravilhosa, foi num das palestras que ele deu, que ele disse o seguinte: mas eu digo que valeria a pena considerar seu consultório não um consultório, mas um ateliê. Que espécie de artista você é? Um ceramista? Um pintor? Músico? Escritor? Na minha experiência, um número enorme de psicanalistas não sabe que tipo de artistas são. Aí alguém pergunta da plateia: mas e se eles não forem artistas? E o Bion responde: aí estarão na profissão errada. Que é uma frase, né, é uma passagem interessantíssima, né? Ele é um pouco contundente ali, né, falando estarão na profissão errada, mas de uma certa forma ele está como, né, como Lacan quando diz, poxa, procure seu estilo, né? Ele está, sabe, incentivando, né? Falando, poxa, olha só, eu desenvolvi o meu, agora desenvolvam o seu. E para isso, talvez seja necessário um pouco de coragem, né, Daniel, de, de uma certa audácia, né, sem perder, claro, as fontes, a humildade, a honestidade intelectual, óbvio, né, isso eu acho que está em primeiro, mas assim, arriscar um pouco, né, a gente está falando de elasticidade, né,
Isso, elasticidade sem sensibilidade é perigoso. Com sensibilidade, eu acho que é muito interessante, né? Para a gente mesmo se conhecer, né? Como analista. Eu não sei o que você pensa disso. Sim, sensacional, né? Tanto é que o nome anterior do canal era Paixanalite com Psicanálise, com Arte e Humor, que é onde a gente. Eu já gravei vários vídeos, tanto individualmente como com colegas, né? Pensando sobre uma formação do psicanalista pautada nas artes, nos elos pulsionais, né? No saber inconsciente, numa certa forma de anarquia, com responsabilidade interiorizada, né? E que a gente, muito na formação psicanalítica, se vê às voltas com reprodução de conhecimento estabelecido. Então, muitas vezes a gente fica num lugar infantil, né, de entender bem, né, como uma espécie de acadêmico. Uhum. E mexe, alguém vem me acusar lá no Instagram, tal, de que eu não tenho rigor nos meus conceitos e tal, de que eu careço de entendimentos básicos da psicanálise. Louco. Eu que estudo psicanálise a vida inteira, né? Praticamente que eu sou neto e filho de psicanalista, estava sempre ali, né? Estou sendo acusado de não conhecer os conceitos básicos. Eu diria aqui publicamente, ainda bem que eu não conheço, entre aspas, os conceitos básicos, porque isso não me interessa, né? No momento em que eu estou hoje, né? Não que eu não conheça, mas assim, usando o argumento, né? Ainda bem que eu possa não conhecer, que alguém ache que eu não conheça os conceitos básicos, né? Porque significa que, de alguma maneira, a gente não está preso naquele lugar servil, né? Obediente, e das academias, das escolas de psicanálise, né? Ou seja, que a gente decanta um saber e que a gente pode, de uma maneira sinfônica, né? Sinfônica Uhum. e sinfônica, se autorizar a ter o próprio discurso e resgatar a nossa criança interior, o nosso artista interior, de maneira a recriar a psicanálise ao nosso próprio modo. Então, isso é algo que ultrapassa as teorias, sejam elas através de conceitos básicos ou conceitos avançados, mas a ideia do próprio Leonardo da Vinci, né, que dizia que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Então, Aí. eu acho que é um tanto disso que a gente está falando, né? Trazer mais as bagagens pulsionais que a gente tem na vida, que a gente constrói em análise, desenvolve, mas que às vezes são nossas mesmo, que a gente tem aí de uma maneira germinal, né, ou natural, entre aspas, de certa forma, e o quanto isso, né, é a força motriz do nosso trabalho, né? Acho que é isso que você está falando. É exatamente isso, Daniel. E lembra aquilo, né? Uma certa coragem de assumir, né? O percurso, né? Porque às vezes a gente olha, né? A gente fica, às vezes, né? Principalmente quem está começando, né? A aprender, ele olha e fala: Nossa, gente, todo mundo que eu vou, toda palestra que eu vou ouvir no YouTube, nossa, o psicanalista ele tem um currículo Lattes que é um negócio de dar inveja, né? Tem pós-doc, todo mundo tem pós-doc, sabe? Então, assim, eu não me encaixo, né? Eu preciso disso, né? Mas será que a gente precisa disso mesmo, né? Para poder se colocar, para poder falar alguma coisa, né? Será que não a gente não tem também algo para adicionar, né? O grande campo aí do saber, né? De maneira alguma, não estou dizendo que você pode falar qualquer coisa, né? Sim, A questão não é essa, né? De jeito nenhum, eu acho. Mas assim, poxa, tudo é válido, né? Se você estuda com vontade, e principalmente se a pessoa sente um certo chamado àquilo, né? Eu acho que isso é fundamental também, né? Não é uma questão só de seguir ali a norma, né? Não é uma receita de bolo, você segue e agora você é um baita psicanalista, né? Porque você tem a grade ali que você passou por tudo, né? Você estudou tudo, então pronto, você tem a chancela, aquele selo, né? E aí você se distancia, né? E você fala, pô, agora como você pode ver, eu sou um psicanalista com pedigree, né? Então eu vim dali, eu vim de lá e tá tudo certo, né? eu tenho apadrinhamentos, eu tenho Isso, pertencimentos,
E aí, onde é que está a sua sensibilidade, né? Isso é algo que está a se revelar, né? E de alguma maneira, o que você está trazendo é isso, né? Que existe uma sensibilidade aí, que está presente de uma forma sutil ou não no nosso cotidiano, no cotidiano dos nossos colegas, e que muitas vezes não é nem citada, né? Ou seja, é tida como uma coisa pejorativa até, né? Porque justamente na cultura das academias, né, em que tudo isso está fálico, quanto mais conhecimento psicanalítico você tem, mais poder você também tem, né? Então, Uhum. é o tal do conhecimento enciclopédico, né? Como sendo a vitrine narcísica nas redes, né, enfim, no mercado psicanalítico, né, e que em excesso, não que não seja importante, né, mas que em excesso acaba obliterando o saber inconsciente, a sensibilidade, né, essa capacidade humana, né, que você citou, que você teve com esse seu aluno meio paciente ao mesmo tempo, né? Pois é, e assim como esse, eu tive vários outros. Foi assim, muito, né? Porque foram muitos alunos, né? São aí. Hoje eu completei 30 anos, né? E eu ainda dou aula de violão. Eu ainda continuo, ainda, né? Não, eu acho que a pessoa não deixa de ser músico, né? Eu, pelo menos, não acho que eu não vou conseguir deixar de ser músico, né? Eu Bom, continuo, ainda sou músico, né? Então, assim, esse dilema eu tenho, né? Na hora de preencher ali a fichinha do hotel, né? De profissão, eu acho que eu sempre vou pensar, peraí, sou psicanalista, mas sou músico a vida inteira, né? O que que eu ponho, né? Mas também sou professor, que dúvida boa. Para mim nunca foi um problema, né? Já foi uma época assim, para falar a verdade, vou confessar, né? Às vezes você fica na dúvida, né? Como por exemplo, vou pôr professor ou músico, né? Isso antigamente eu ficava na dúvida, né? Mas assim, é uma coisa ou outra, por que não? Né? Por que não? A gente ter outras habilidades, né? Eu acho que não tem que ter essa grande diferença, né? Outra aula, outra época, eu também estava muito envolvido com isso, né? Com o yoga, com o Vedanta, né? Filosofia do autoconhecimento, né? Que vem dessa cultura védica, que foi algo também extremamente transformador na minha vida, né? Uma maneira diferente de ver as coisas, né? Uma coisa é você ouvir esse pensamento mais cartesiano, né? Né? Das coisas como elas são entre dois eixos, né? E outra coisa é você ouvir um koan zen, por exemplo, né? Dizendo que uma vaca de ferro dá à luz a um bezerro num mastro de 20 metros de altura. E pensa sobre isso, né? Então, assim, você começa a falar, ufa, mas como, né? Eu pensar o quê? Como assim dar à luz em cima de um mastro? Como assim? Como assim? Né? Onde é que está o fundamento? É justamente para isso, para quebrar a maneira ortodoxa, né? Usual da gente pensar, né? E isso, se a gente quebra, o que que provoca, né? Uma quebra provoca abertura, provoca ruptura, que muitas vezes é justamente o que está faltando para criar brechas, né? Para criar espaço, para abrir janelas, ou seja, tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente quer, né? Principalmente como analista, né? Tipo, abrir espaço para o novo, porque assim, sem o novo não tem saída, né? E o novo, é claro, é um flerte com o risco, é um flerte com o real, né? Ou seja, a gente está tentando dar conta, né? Tentando dar conta da vida, né? Da vida. Né? Aquela pergunta famosa, né? O que é a vida, né? Ninguém sabe responder, né? Porque é o tipo da pergunta mais difícil que existe, né? Qualquer tentativa de responder isso é realmente um flerte, é um chute, né? Talvez você poderia mais perto falar, pô, o objetivo da vida é vivê-la, né? E da melhor maneira, né? Que a gente conseguir, né? Se for de uma forma satisfatória, melhor, né? Porque eu acho que talvez hoje em dia a gente perdeu um pouco, né? Isso vem muito do Vedanta, né? Do que eu aprendi estudando Vedanta. A gente às vezes perdeu um pouco essa noção de satisfação, sabe? Parece que existe uma obrigatoriedade de pensar, de chegar a determinadas conclusões pré-concebidas e a felicidade, a satisfação vai ficando ali, né? De canto, né? E a gente de vez em quando lembra, mas parece que é um conceito, né, meio
meio infantil, meio bobo, né? A felicidade, né? Poxa, já, né? Não dá, né? Isso aí não existe. Mas ao mesmo tempo ninguém consegue deixar de procurar, né? Então não tem muito o que fazer, né? Ou você assume, eu quero sim, eu quero ser feliz, desde que eu nasci eu quero ser feliz, sabe? E vamos atrás, né? Então o conceito de satisfação, ele é algo bem importante, eu acho, né? Trazendo aqui para a psicanálise, né? Até quando eu vou estudar uma determinada abordagem, um determinado autor, não seria interessante a gente pensar que até ficar satisfeito é um bom ponto, né? Até eu ficar satisfeito, né? E aí eu posso, inclusive, na metade do livro ali que eu estou satisfeito, passar para outro. Porque é proibido, tem alguém olhando, né? Você fala, não terminou de ler, hein? Olha só, conhecimento incompleto, entendeu? E carimba lá, incompleto, né? Aí você fica carimbado como um cara que estudou pela metade, né? Então, muitas vezes isso acontece e não existe isso, né? Poxa, existe uma liberdade tão grande, né? A vida Tem uma sempre coisa legal que eu li uma é, vez, num livro que foge um pouco sim, o conhecimento aí. que a gente tem na vida sempre Boa. é completo, sempre é um livro que se lê pela metade, né? O livro se completa, Isso. se é que se completa quando a gente morre, né? Mas isso não quer dizer que, quer dizer, a história acaba, mas o livro não se completa, talvez, né? Porque o mar de possibilidades ele é quase infinito, né? Que as tuas escolhas sedimentam certos caminhos, né? Que a gente não pode, não tem como viver tudo, todas as possibilidades possíveis. Exatamente, né? Aquele campo de infinitas possibilidades, né? Da física quântica, um termo interessante, né? E pô, a gente, eu acho que a psicanálise pode flertar mais com a física quântica, pode flertar mais com os saberes orientais. Tem muita coisa, né? Tem E, muita coisa ali. e o que que seria o Vedanta? Só para quem é leigo, que eu também sou um tanto leigo nisso, para você explicar um pouquinho para o pessoal o que seria o Vedanta e o que que você vê nele assim de. Então, o Vedanta, ele seria uma parte final de toda a tradição védica, né? Ou seja, que vem da Índia, né? Do hinduísmo, dos textos sagrados, né? Então, a parte mais antiga, né, da tradição védica dos textos sagrados seriam os rituais para você conquistar o que você quer da vida, né? Para você conquistar segurança, para você conquistar prazer, para você conquistar tantas coisas, né? Que você deseja, que são autênticas, né? Que são buscas autênticas do ser humano. E na tradição se diz assim: depois que você tem uma certa segurança, um certo senso de pertencimento, claro, sempre relativo, né? Nunca absoluto, então, poxa, você pode procurar o autoconhecimento, né? Seria a consequência natural, né, disso, de você buscar o autoconhecimento. Então, do ponto de vista do Vedanta, né, que seria o chamado também de yoga do autoconhecimento, você teria o yoga como todas as outras disciplinas que te trazem com uma mente um pouco mais discriminativa, né, no sentido de discernimento, né, que possa discernir melhor, uma mente muito mais sem apego, né, a coisas que você pode deixar para trás, né, a questão do apego também é importante, né, porque o apego não é, não, né, quando a gente desapega de alguma coisa, a gente não desapega chorando, sofrendo, né, desapegar é você jogar um chinelo havaiana que está com a tira arrebentada, né? Você realmente vê que aquilo não tem mais valor para você. E para entender isso tem que ter discernimento, muito discernimento, né? Você fala, poxa, isso aqui não me serve mais, né? Então, assim, poxa, eu passei para o terceiro colegial, né? Aquele livro lá do ginásio ficou fácil, né? Então já não me serve mais, né? Sem arrogância, claro, mas assim, né? Entender que, poxa, é um desenvolvimento. Então, por que não a pessoa voltar para si e fazer perguntas muito básicas, né? Como, poxa, o que que é isso aqui, né? Que mundo é esse, né? De onde vem a felicidade, né? A felicidade está nas coisas, né? Que eu conquisto, né? A felicidade ela se dá no contato com o objeto. Então, se ela se dá no contato com o objeto, por que que daqui a pouco ela vai embora?
Ela fugiu, ela ficou como objeto, ela, entendeu? Ela já estava dentro de mim. São perguntas que o Vedanta explora até as últimas consequências. Todas essas perguntas, né? E é sempre um diálogo, né, entre mestre e discípulo, nas próprias escrituras, né, que são as Upanishads, que são os textos mais, né, importantes ali, centrais. Também outro texto, o Bhagavad Gita, que é um texto super, seria a Bíblia, assim, né, do Vedanta, né, que é o famoso diálogo, né, entre Krishna e o seu discípulo, né, Arjuna. E é realmente uma viagem de autoconhecimento ali, né? E eu não vejo nenhuma discrepância, né, com essa atitude psicanalítica, sabe? Porque a atitude psicanalítica é isso também, né? São perguntas, né? Perguntas razoáveis, poxa, perguntas pertinentes que a gente pode uma hora se fazer, né? Sem problema algum, né? A gente pode fazê-las e esperar realmente uma resposta, né? Não é que o analisante às vezes, né, na sua profunda angústia, ele pergunta, fala: "E agora, como eu saio disso?" Vai, você tem que me responder, que eu não aguento, tá difícil, eu tô sofrendo, você não tá vendo? Eu falo: "Eu tô vendo", entendeu? Eu estou vendo, eu estou a par e eu abracei isso junto com você, sabe? Vamos junto, né? É muito parecido com o professor, né? Que os professores que eu tive também de Vedanta, sabe? Eles perguntam junto com você, vamos fazer as perguntas junto. E aí o que que o professor vai fazer? Poxa, ele já estudou com outro professor, então ele pode dar alguns caminhos, né? É, assim, no caso do Vedanta, é claro, né, que é um ensinamento muito mais consolidado, que vem aí, sabe, muitos séculos, né? Não existe uma data exata, né, para os primeiros textos, mas algo de muitos séculos, né, que se tem certeza. E então, assim, já é uma habilidade de perguntar e responder que vem de muito tempo, né? Então, as respostas já estão bem mais elaboradas, e assim como a psicanálise, eu não diria que assim que serve para absolutamente todo mundo, mas é um caminho, né? É, é um caminho e pode abrir muitas portas, sabe? Muitas janelas, sabe? Para a gente entender, né? Quem a gente é. Então, o Vedanta seria, assim, vamos dizer, essa cereja do bolo, né? Depois que você já teve, passou por certas práticas, já tem uma mente um pouco mais sutil para poder sentar e se autoindagar e poder ouvir com algum discernimento. Poxa, por que não, né? Por que não embarcar nessa jornada de autoconhecimento? O que que você sente, por exemplo, que o Vedanta contribui para a sua clínica? Olha, existe uma máxima assim no Vedanta que é o seguinte, né? Tá tudo bem, sabe? Tá sempre tudo bem, né? Existe uma organicidade, uma unicidade, né? Uma inteligência que ela não é perceptível a olho nu, né? Ela não pode ser tocada, mas ela pode sim ser intuída, sabe? Existe algo, né, por trás dessa consciência comum, né, que a gente pode chamar de consciência una, ou pode chamar de inteligência, ou pode chamar de todo. Tem algumas pessoas chamam de universo, outras pessoas chamam de Deus. Por que não? Não está errado, né? Chama como você quiser, né? É igual aquela pergunta: você acredita em Deus? Ué, depende da concepção, né? Depende do conceito de Deus, né? Se for um velhinho barbudo que está ali observando o que eu estou fazendo e anotando num caderno para depois me cobrar, não, não, não acredito, eu não consigo mais acreditar nisso. Agora, se a gente falar de a causa material e inteligente de tudo isso que é a vida, a causa material e inteligente ou eficiente, legal, já é uma boa concepção do que seria Deus, né? Ou tudo ao mesmo tempo em todo lugar, né? Como aquele filme agora do Oscar, né? Poxa, bacana, é uma maneira também, né? Então, de repente, ou achar a vida, né? A vida que não para, é uma maneira também de ver, né? Por exemplo, a gente pode pensar que, poxa, a vida ela se atualiza todo segundo. E a cabeça para acompanhar isso? Para a gente se reatualizar também a todo segundo? Será que a gente não pode, de repente, falar, poxa, isso é algo
que vale a pena ser buscado? De repente eu consigo, né? De repente dá para chegar mais perto, né? Para chegar mais perto disso, né? Tantos sábios, tantos mestres falam, poxa, gente, a felicidade está ali, sabe? Né? Outros vão mais fundo, como no Vedanta, e dizem, a felicidade é você. Você é a felicidade. Você, em essência mesmo, se a gente for tirando as cascas ali da cebola, você é a plenitude, né? Esse exemplo da cebola é ótimo, né? Porque você vai tirando as cascas da cebola, ou seja, você tira a cebola, tira, e no miolo o que que tem? Cebola. É o que tem, mas tudo bem, pelo menos você tem certeza de que no fim o que tem é cebola. Aí você tendo a certeza disso, talvez se te dê um alívio, né? Você fala, ufa, era isso mesmo desde o começo? Caramba, né? E eu me complicando, né? Então tem muito disso, né? Mas assim, o Vedanta é isso, ele é um ensinamento de liberdade, sabe? Eu perguntei isso para um professor de Vedanta indiano, tradicional, uma vez. Eu perguntei para ele, né? Eu já fiz muitas perguntas, né? Para os Swamis, mas uma vez eu falei, poxa, mas define para mim assim, o que que é Vedanta, tirando a tradição, né? Tirando o hinduísmo, tirando a Índia, o que que é Vedanta, tirando tudo isso? Ele falou, poxa, é qualquer ensinamento que diz que não tem nada de errado com você. É isso, não tem nada de errado. É uma coisa muito bonita, né? Esse desejo aqui. Não ouvi, Daniel. Não Que te aceita, né? Você é o que você é, não tem nada de errado. tem nada de errado. Isso não significa que não exista trabalho, né? Isso não significa que não exista trabalho, né? No famoso texto Bhagavad Gita, é exatamente esse o dilema, né? Você tem um guerreiro que ele tem que lutar uma guerra aonde do lado oposto do campo de batalha existem os familiares dele. Só que ele está do lado certo da guerra, entendeu? Ele está do lado do Dharma, do lado da justiça, né? Então, e ele conversando ali com Krishna, que seria ali o mestre, né? O professor, ele fala, mas não tem como eu lutar isso. E Krishna diz, não, mas você tem que lutar. Não, não existe opção. Aí uma hora ele fala, não, mas tudo bem, eu já entendi o que é a vida. E se eu sentar embaixo de uma árvore e ficar meditando ali, entendeu? Para o resto da vida, eu vou ter entendido. Ele falou, não existe essa opção. Você está no lugar certo, na hora certa, e a luta é inevitável. Entende? Como se dissesse, a vida é inevitável, né? O trabalho é inevitável, né? Não, não tem como, né? Eu não posso me abster disso e fugir para uma pretensa, né? Me esconder numa pretensa sabedoria de que tudo está certo, de que está tudo bem, então eu não preciso fazer nada. É o oposto disso. Por que está tudo certo? Por que está tudo bem? Que você pode fazer sem tanta crise, né? Sem ficar se perguntando, será, será, será? Não, vai, vai com fé que é por aí mesmo, né? De alguma maneira, esses saberes orientais, né, e a música te trazem muita sabedoria clínica, né? Ou seja, você consegue se conectar mais com as pessoas e promover eventualmente mudanças emocionais ou ajudá-las, né, a contemplar certos caminhos de mudanças, do que, por exemplo, um saber teórico, racional, né, sobre conceitos básicos de psicanálise, né? Me parece que tanto a música como esses saberes orientais, o yoga, o Vedanta, esses aspectos religiosos, filosóficos, né, sobre o ser humano no universo, né, o caráter inacabado da vida, o amor, a autoaceitação, são ferramentas, né, que te permitem aí a ter uma abordagem humanista, com os teus pacientes. Seria algo assim, né? Então, Daniel, eu acho que sim. No meu caso, foi, né? Eu acho que é aquilo que a gente estava falando no começo, né? No meu caso, foi. Então, assim, eu não posso fingir que eu não tive essa história. Ela me ajuda, ela de uma certa maneira me deu uma visão.
né? E respondeu muitas perguntas, né, que eu já tive e ainda tenho, né? Não quer dizer que eu estou plenamente satisfeito com essas respostas, o que quer dizer é que eu estou relativamente satisfeito com essas respostas, mas elas podem mudar a qualquer momento, eu posso ficar angustiado e fico a todo momento, né? Eu falo, poxa vida, aquele conhecimento que eu tinha era tão sólido, né? Agora não está me servindo. Tudo bem, aí eu vou lá, né? Esses dias eu estava com o meu analista, né? Falando essas coisas, né? Porque eu ainda faço análise, eu estou ali, né? Eu estou na luta. Então, né? Às vezes eu falo para ele, poxa, não está me servindo certas coisas que eu achava que já estavam resolvidas. Então vamos lá, vamos entender por quê, vamos ver, tem bloqueio, não tem, o que que é, né? O que que é isso? Então, mas eu acho que sobretudo, Daniel, esses conhecimentos, né? Como são tradicionais e vêm assim tem muito desenvolvimento, né? Tem muita transmissão mestre discípulo, né? É como se fosse uma cadeia assim muito grande, né? E são, né, cheia de histórias, cheia de exemplos e sobretudo eles me ensinaram assim a realmente ser um pouco mais humilde, sabe? Eu acho que sobretudo, eu acho que se eu fosse tirar uma lição seria isso, sabe? Tem muito conhecimento, mas tem muito conhecimento em várias áreas, né? Em muitas áreas. Às vezes você está lendo um livro sobre economia e você tem uma grande sacada. Você fala, nossa, gente, olha isso. Isso aqui tem tudo a ver, né, com psicanálise, isso aqui tem tudo a ver com a minha clínica, né? No livro de economia, um dia desses não, há um tempo atrás agora, eu vi um conceito maravilhoso naquele livro Antifrágil, do Nassim Taleb, né? E ele fala do conceito do que é ser um viajante, né? Flanador, ou seja, que não tem que ter um roteiro estabelecido. Poxa, olha que conceito interessante, né? Por É, que a gente precisa ter um roteiro? é uma ideia aqui da psicanálise como um stand-up sem roteiro também. É um Boa, vídeo aqui que eu gravei, né, a importância do improviso, né, da espontaneidade no encontro analítico, né? Muito bacana, muito bonito isso que você colocou. muito legal, né? Assim, porque no final das contas somos viajantes, né? Sem roteiro, né? E, e eu acho que se a gente vai ficando aos pouquinhos mais satisfeitos, eu acho que já é um grande avanço, sabe assim, satisfeitos com a vida mesmo, né? Ou seja, menos exigentes. Isso é algo interessante, né? Eu uma vez passei na frente de uma academia de musculação e estava escrito assim, para pessoas exigentes. Eu falei, eu quero ir para outro lugar. Esse não é o lugar que eu quero. Eu não quero estar num lugar onde as pessoas são exigentes, né? Eu quero estar num lugar que está escrito para pessoas satisfeitas. Aí eu entraria, eu falei, pô, que já pensou? Você chegar num lugar que tem gente, pessoas satisfeitas, né? Que já foram atravessadas por essas angústias e, de certa maneira, já encontraram alguma forma, sabe? De conviver com isso, pelo menos, né? Não digo de superar, porque superar é muito relativo, né? É de cada um. Né? Tem coisa que eu supero bem e você, Daniel, supera mal, e vice-versa, né? Coisa que você supera bem, tem coisa que você supera mal e eu falo, mas isso aí não tem problema não, isso é tranquilo, né? Pode ter, né? Coisas assim, e aí a gente se ajuda, né? Aí a gente vai junto, a gente vai trocando e caminhando. Bom, não é à toa que você escolheu o nome do seu perfil lá no Instagram como psicanálise dinâmica, né? Porque você está se revelando uma pessoa, um músico e um terapeuta bastante dinâmico por sinal, a seleção de máximas aí de autores, né, filósofos, psicanalistas e literatos que você fez lá no teu perfil é absolutamente sensacional. Frases assim que resumem uma obra, né? Então, queria te parabenizar pela tua capacidade de síntese, de busca aí dessa sabedoria nas pessoas, que com certeza você faz aí no teu trabalho como clínico, né? Não só na literatura, no teu perfil, né? Do Instagram, né? Muito legal, Daniel. Retribuo, tá? Todos os elogios e adicionando mais alguns, tá? Me sinto lisonjeado de estar aqui fazendo parte desse. Poderia ser chamado agora de um movimento mesmo aí que você está criando, sabe? Que é muito importante, extremamente importante, em consonância com
tudo que eu acredito, sabe, de valores como horizontalidade, pluralidade, transdisciplinaridade, sensibilidade, empatia, ou seja, é um show, né, dessas coisas todas, né, trazendo pessoas aí, sabe, que não precisam, né, de grandes títulos, né, que você está trazendo, falou, pô, vamos conversar, vamos dar voz, né, eu sou uma delas, né, então, assim, é muito legal mesmo, parabéns também. Puxa, muito obrigado. Fico lisonjeado também de ouvir que eu estou criando um movimento, né? E de fato, eu não sou exigente nesse sentido que você põe, né? De eu estar tendo que ver o currículo Lattes dos meus convidados, né? Simplesmente eu não sabia do teu percurso, né? Sobre alguma coisa depois que eu já tinha te feito o convite de vir falar aqui, mas simplesmente porque rolou uma afinidade espontânea lá nas redes sociais, né? Teve palavras de mútuo apoio. Isso em si já é suficiente para a gente conversar aí publicamente, né? Então, que fique também como uma inspiração, modéstia à Isso, parte, né? Para a gente poder dar voz a pessoas que não estão aí numa posição de amplo destaque, né, na psicanálise, né, mas que estão aí trabalhando, né, nas suas clínicas, com reflexões importantes e com saberes singulares que podem tanto contribuir ao nosso campo, né? Então, democratizar a psicanálise, como você falou, tem a ver com isso, né? Permitir que todos tenham poder de palavra, né? Mesmo que eventualmente a gente não concorde, né? Mas que tenha uhum, poder de palavra, né, no sentido de que a psicanálise é a cura pela palavra, então a gente não pode selecionar quem vai estar com a palavra e quem não vai estar, com base numa cultura meritocrática, principalmente. Então, esse é o espírito. Obrigado novamente pelo elogio e acho que a gente pode então encerrar nesse momento. O que que você acha? podemos sim, Daniel, falou bonito, tá? Agradeço e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.